qual é a diferença entre confirmar o diagnóstico com os sonhos do paciente e diagnosticar sem os sonhos? Ora, sem os sonhos para confirmar o diagnóstico do paciente, você vai deixar de lado uma ferramenta diagnóstica importante, fenomenal, que é próprio da psicanálise. É a ferramenta de ouro, é a principal ferramenta que os psicólogos e os psicanalistas têm para chegar em velocidade ao inconsciente do paciente. Ela é tão importante que o Freud disse que uma intuição como essa, um homem só tem uma vez na vida, ao falar de si mesmo, da intuição que ele teve a respeito da interpretação dos sonhos, que é a ferramenta que inaugura a psicanálise lá no final do século XIX, início do século XX. E muitos psicólogos e psicanalistas estão negligenciando essa ferramenta e deixando ela de lado. E aí descaracterizam a própria prática profissional. Porque que psicanálise é essa que trabalha sem os sonhos? Porque os sonhos, eles, além de servirem para ser um elemento diagnóstico, eles são também um instrumento terapêutico, que vai te ajudar a trabalhar com o que o paciente precisa trabalhar, né? E aí, quando você sabe o diagnóstico do paciente, você vai mostrar para ele que você domina toda a complexidade da mente humana através dos sonhos. Você mostra isso. Porque é um mundo complexo, não é fácil, não é simples. Claro que não é. E o paciente sabe disso, porque ele vai trazer sonhos que ele não vai ter a menor ideia do que significam, e vai falar para você. E você vai ajudá-lo a pensar com você os sonhos, e depois, juntos, vocês vão construir um significado que faça sentido para o paciente. Ele vai olhar para você e vai ver muito valor no seu trabalho. Porque que profissional é esse que eu trago coisas aqui que eu acho absurdas, que acho que são sem pé nem cabeças, e ele me ajuda a organizar toda essa desorganização, esse mal-estar que eu tenho aqui dentro, e eu fico muito mais tranquilo, muito mais sereno, e começo a entender por que eu tenho sonhos tão estranhos, por que eu tenho pesadelos tão difíceis que eu não entendo nada e que só me causam angústia, me deixam assustado, que eu tenho medo de voltar a dormir porque eu tenho medo de voltar a sonhar do ponto onde eu tinha parado. E assim, quando você consegue fazer isso e impressionar o paciente desta forma, você se diferencia da maneira como os outros profissionais trabalham. Porque não só os profissionais das outras técnicas terapêuticas, mas os profissionais dentro da própria psicanálise, que se dizem psicanalistas e não trabalham com a interpretação dos sonhos, que, infelizmente, parece que no Brasil é a grande maioria, porque os sonhos eles são falados nas formações, falam disso na formação, mas não treinam os psicanalistas aspirantes, os estudantes de psicanálise a trabalharem com a interpretação dos sonhos. Aí o colega jovem psicanalista, não precisa nem ser jovem de idade, mas jovem da profissão, termina a sua especialização, a sua formação, vai para o mercado e não faz a menor ideia de como trabalhar com os sonhos dos seus pacientes. E ele não sabe nem aonde procurar auxílio para fazer isso. E aí ele fica fazendo mais do mesmo. Então, se você domina essa técnica, se você é um especialista nesse campo de trabalho, você se diferencia de qualquer outro profissional. Porque antes de eu usar os sonhos para confirmar o diagnóstico psicanalítico, eu perdia muitos pacientes. Perdia muitos pacientes mesmo. Era difícil para mim que o paciente se engajasse no processo, ele vinha, ficava alguns meses, depois ia embora. Eu, muitas vezes, não sabia como aprofundar a compreensão do inconsciente. Quando eu peguei para mim como uma missão profissional, aprender a diagnosticar as estruturas da personalidade e trabalhar com a interpretação dos sonhos, confirmando o diagnóstico com as estruturas da personalidade, minha vida profissional mudou. Os resultados foram
impressionantes, excepcionais. Os pacientes não abandonam mais o tratamento, os pacientes ficam. Muitas vezes eu nem preciso falar dos sonhos, eles trazem os sonhos espontaneamente para a gente trabalhar nas sessões. E aí eu tive meu trabalho muito mais valorizado e pude gradualmente ir aumentando o valor da minha sessão, podendo cobrar, né, acima de R$300, R$350 por consulta, porque é enxergado valor no meu atendimento. O paciente enxerga isso, vê isso, valoriza isso e paga isso antes. Paga isso, porque os sonhos é como um retrato da mente do paciente. É como o antes e o depois do diagnóstico por imagens na medicina. Como é que acontecia antes? Antes do diagnóstico por imagem, era tudo através da observação clínica, do toque, da escuta por fora e muita intuição que os médicos tinham. Agora não, agora dá para ver exatamente por dentro do corpo humano. E aí não tem mais achômetro. E os erros diagnósticos diminuíram muito por causa dos exames de imagem, seja o raio-x, as tomografias, as ressonâncias magnéticas. Inclusive, o médico contemporâneo dificilmente fecha um diagnóstico sem ter esses exames em mãos, principalmente algumas especialidades, como, enfim, reumatologia, como ortopedia e tudo mais. É a mesma coisa no campo da psicanálise, quando a gente está falando do diagnóstico das estruturas e dos sonhos. Ela realmente abre. Você está tendo uma ideia sobre o diagnóstico do paciente e estimula o paciente a falar o sonho dele. Ele fala o sonho, muitas vezes ele vai falar o sonho na primeira sessão, quando você consegue mostrar para ele a importância do sonho para o tratamento psicanalítico. Aí aquilo se abre para você, o diagnóstico do paciente. Aquilo que você estava pensando se ilumina ou você percebe que você tem que mudar de caminho. Por isso é tão importante.